quais são os modos gregos e como aplicá-los. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é esse nome modos gregos, né? A gente tem um termo em português que atrapalha um pouco para entender essa questão dos modos gregos. Quando a gente fala que quando não está entendendo algo, você diz assim, você está falando grego para mim, né? Quantos já não usaram essa expressão? Isso aí é grego para mim. Então esse nome modos gregos já passa uma impressão de algo complexo demais de entender. Eu mesmo, quando ouvi a primeira vez esse termo, falei, caramba, o que é isso? Para mim era algo extremamente sofisticado, difícil de entender. Então, quando você vai aprender algo e que você já vai com essa mentalidade de que é algo complicado, né? Quando já tem um nome que assusta, vamos dizer assim, você já vai com aquela impressão de que você não vai conseguir entender. Vai ser algo que está além do que você está acostumado a ouvir. Depois ainda vem o nome dos modos gregos, né? Que é jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio, lócrio. Eu também, quando ouvi esses nomes, falei, meu Deus do céu, cara, o que é isso? O que é? Quanta informação, né? E tudo isso não passa de um nome que escolheram baseado em algumas regiões, sei lá, da Grécia, o que era. No Google você acha facinho o porquê que tem esses nomes gregos, porque eu fiz essa pesquisa e falei, caramba, são nomes que no português assustam um pouco, mas os modos gregos em si mesmo é muito simples. Você não existe muito segredo. É basicamente a escala maior reposicionada. A gente já vai entender, eu vou explicar passo a passo. Esse é o primeiro ponto. Em nenhum aspecto da música você deve encarar como algo extremamente difícil de aprender. Existem alguns termos novos que aparecem que são teorias já antigas, são recursos harmônicos de escala que já se usa há muito tempo. Neo Soul é um estilo de harmonização de inversões que já se usava há muito tempo, só que tem um jeito de posicionar, de se tocar, e acabou criando mais um nome para um estilo de tocar do que para um recurso harmônico, vamos dizer assim. Existem muitos termos que têm vários nomes, tem caminhos que eu aprendi de um jeito, encontro outros amigos músicos que perguntam para mim, você sabe sobre isso, né? Sobre a harmonia em bloco, sobre voices. Daí você ouve nomes que são diferentes, na verdade são recursos muito semelhantes. Então, em primeiro lugar, você não deve se assustar com o nome das coisas na música. Normalmente vai ser simples de você entender. É uma questão de você raciocinar de forma simples, prestar atenção naquilo que você vai ler, naquilo que está sendo explicado, que você vai entender. O modos gregos é um exemplo disso, que tem nome complicado, mas não tem nada de tão complicado a questão dos modos gregos, né? Bom, o que são os modos gregos? Vamos começar por aqui, depois eu vou falar sobre como aplicá-los, vou tentar explicar de uma forma bem prática. Os modos gregos, quando você usa esse termo modo, você sai da área de usar o termo tonal, você vai usar o termo modal, você sai de um dó maior, você vai entrar na questão de modo. Então isso muda um pouquinho o raciocínio na questão de escalas. O modo grego, por exemplo, o primeiro modo é a escala maior, que é o jônio. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Vamos pegar todos os modos gregos aqui, baseados, relacionados, na verdade, na escala de dó maior, ok? Nós temos o dó maior, depois nós temos o modo dórico, ou dório, né? Tem alguns chamamos de dórico, outros de dório, que é de ré a ré. É a escala de dó maior, mas começando do ré, ok? Então o modo dório vai ter tem essa sonoridade menor, é um ré menor, ok? Com a sexta e com a sétima mesmo, não sétima maior, ok? Depois nós temos o frígio. O frígio é de mi a mi, uma sonoridade menor, porque tem a terça menor e tem a nona bemol. Então tem uma sonoridade
uma sonoridade bem interessante. Depois nós temos o lídio, que é de Fá-Fá. Tem essa sonoridade que não tem a quarta é aumentada, né? Não tem o Si bemol do Fá. Tem uma quarta aumentada, que é uma sonoridade linda. Você vai... Bom, depois eu vou dar os exemplos, a questão de como aplicá-los. Depois tem o mixolídio, que é de Sol a Sol. Então é como se fosse a escala de Sol maior sem o Fá sustenido. Tem uma sétima. Mixolídio, ok? Depois nós temos o eólio, que é de Lá a Lá. Ok? Muito parecido com o dório, só que a sexta é bemol. Então tem essa sonoridade da sexta aqui. O dório a gente teria essa sexta maior, né? Aqui no caso é sexta menor. Depois nós temos o lócrio, que é o mais torto de todos, vamos dizer assim, que é o de Si a Si. Ok? Estou usando todos aqui relacionados a Dó. Então de Si a Si, então, só que usando a escala de Dó, usando a escala, o Si como sendo o sétimo grau. Agora nós vamos entender dessa outra forma. Os modos gregos é exatamente isso. O jônio é de Dó a Dó, sendo a primeira nota com o primeiro grau. O modo dórico é de Ré a Ré, mas considerando que o Ré é o segundo grau de uma escala maior, então o segundo grau de Dó, ok? E o frígio, o terceiro grau, que é de Mi a Mi, o lídio, o quarto grau, o mixolídio, o quinto, o eólio, o sexto, o lócrio, o sétimo grau. Então todas as vezes que você começar uma escala, vamos usar o termo do lócrio aqui, né? Usar uma escala em que você vai usar os recursos de uma escala que é maior, meio tom acima, ou seja, essa nota inicial da escala, o sétimo grau de uma escala maior, por exemplo, de Dó, seria a escala de Dó sustenido ou Ré bemol maior, né? Esse é o som do lócrio, ok? Mas vamos ver como aplicá-los. Aqui tem uma pergunta interessante, como aplicá-los? A questão de como aplicar uma teoria na música é engraçado isso, porque normalmente a gente quer aprender uma teoria, quer aprender uma matemática de harmonia, de sequência, de círculo tonal, de modos gregos, de escalas, para saber como aplicá-los. E na verdade toda a teoria ela existe para explicar algo que está sendo aplicado, ok? Então os modos gregos realmente eles existem para explicar uma sonoridade já existente, ok? Todas as vezes que usa uma sonoridade com nona bemol, nona aumentada, quarta, que não tem o terceiro grau, quinta diminuída, com várias tensões, aí usa-se um modo para explicar aquela sonoridade, ok? Parece meio confuso, mas eu vou explicar um pouco melhor agora para a gente passar para as próximas perguntas. Por exemplo, vamos ver modo por modo. O modo jônio, ele tem a sonoridade maior da escala maior. Ok? Esse é o modo jônio. Essa sonoridade que você ouve a escala maior sendo executada na melodia, no improviso, é o jônio, ok? De Dó a Dó, eu estou tocando em Dó, mas pode ser um Lá jônio. Tem uma sonoridade toda dentro da escala maior, é jônio. O dórico, por exemplo, vou pegar aqui em Ré para a gente manter usando sempre a escala de Dó maior para ficar fácil de entender. Todas as vezes que você ouve essa sonoridade que tem a sétima, que tem a sexta, e que é um tom menor, no caso aqui eu estou em Ré menor, e que a escala de Dó maior funciona em Ré menor, essa sonoridade do dórico, que se usa demais assim no pop, no fusion, por exemplo. Essa é a sonoridade do dórico. Você ouve
Você percebe que é um tom menor, você percebe que tem uma sétima, você percebe que tem uma sexta, ok? Quando você percebe essa sexta, uma frase que você percebe que vai da sétima e cai para a sexta, você percebe que está dentro do modo dórico, ok? Como que eu vou perceber isso, né? Como que eu vou ter essa percepção? É com prática, não tem outro jeito. É fazendo os exercícios, tocando várias vezes o dórico, você vai percebendo. Enquanto você toca, quanto mais você treina e usa esse modo, mais você vai perceber com rapidez quando você ouvir. Você ouviu numa música, a música toda tá... Você ouvir essa sonoridade, você percebe assim, pô, isso é um dórico. Isso aí é um Ré menor usando esses graus aí. Aqui no caso é um Ré menor, pode ser qualquer tom menor, usando esses graus, tendo a sétima, tendo a sexta. Tá bom? Depois nós temos o frígio. O frígio já não é tão comum de você ouvir, aqui de Mi a Mi, que é uma escala menor com a nona bemol, né? Uma sonoridade meio espanhola, sei lá. Essa nona bemol eu acho que é a principal característica. É o que deixa ele mais com esse som do frígio, o fato de ser menor. Cabe aqui um Fá maior dentro do Mi menor, ok? Uma tríade meio tom acima, e o Mi menor tem essa sonoridade do frígio. Tem essa sexta bemol, né? E a nona bemol. Esse é o som do frígio, ok? Se ouve essa sonoridade, você consegue identificar. Depois nós temos o lídio. O lídio que não tem a quarta justa aqui, ela tem uma quarta aumentada, né? Esse lídio aqui você já deve ter ouvido demais nas trilhas, né? Cortando aqui meu som aqui, peraí. Essa é a sonoridade do lídio. Toda vez que você ouvir um final assim, essa sonoridade da quarta aumentada, né? Por que não é a quinta diminuta? Você tem a quinta. Aí a quarta que você não tem, a quarta passa a ser aumentada. Mas vamos voltar aqui para o Fá, que nós estamos vendo todos relacionados ao Dó, né? Então você imagina uns filmes sem esse recurso de usar essa quarta aumentada. Praticamente toda a trilha que a gente ouve tem esse efeito. Ok? Depois nós temos o mixolídio. O mixolídio tem essa sonoridade da sétima, né? De Sol a Sol. Tem a sétima, né? Então toda vez que você vê esse efeito de sétima aqui, ó. É a sonoridade do mixolídio, né? Tem muito do baião, né? Do blues, né? Vou respondendo as perguntas aqui. Desde que idade você toca? Eu comecei muito cedo, mas profissionalmente eu comecei a tocar, gravar com uns 14, 15 anos. Mas isso é bem relativo, tá, gente? Nunca a gente deve pensar assim, ah, é tarde demais. Nunca é tarde demais, porque um ano de estudo pode trazer muito resultado se você fizer com muita dedicação, sabe? Dedicar. Muita dedicação que eu falo, gente, não é 8 horas por dia, não. Se você dedicar 1 hora por dia, você já vai dedicar muito mais que muita gente. Muito difícil pessoas que dedicam 1 hora por dia estudando música. Então eu garanto para você que estudar 1 hora por dia, 3 meses você mudou totalmente a sua mente em relação à música. Ok? Vamos lá. Daí nós temos o eólio, que é o de lá, que tem essa sonoridade também menor, tem a sétima, mas tem
a sexta bemol, né? Um Dó 6/9, uso qual módulo? Aí é o modo jônio mesmo, a escala maior, né? Você pode passar pelo lídio, né? Você faz um Dó 6/9, depende da ocasião, você pode botar uma quarta aumentada aqui, né? Vai soar super bem. E o último a gente tem o Lócrio, que é de Si a Si, né? Esse é o mais treta de todas, né? Ele tem nona bemol, nona bemol é um modo menor, né? Tem a quarta bemol, é todo alterado. Nós vamos pegar, por exemplo, de Dó aqui, é a escala de Dó sustenido e em Dó maior. Então, sem dúvida, é o menos usado. É bem tenso, os graus são todos que chocam bastante, ok? Então tá respondido aí os modos gregos, quais são e como aplicá-los. Quais são esses? Como aplicá-los é melhor você conhecer eles bem, aplicar o bom gosto musical que tem a ver com a harmonia que você está usando. Aí você dá nome para aquilo que você está aplicando. O modos gregos, ele basicamente tem muito mais essa função de organizar uma sonoridade, uma execução, do que você ficar pensando muito quando eu vou aplicar. Lógico que você vai aplicar um acorde com nona bemol, você não vai fazer uma escala que tem a nona. Você vai aplicar, é automático fazer uma frase com a nona bemol. Mas você sabe qual modo você está usando. Falar um pouco sobre os campos harmônicos. Campos harmônicos já falamos várias vezes nas lives. A melhor dica que eu dou para vocês: conheçam todas as escalas maiores antes de entrar no assunto campo harmônico. Precisa conhecer todas as escalas. E as menores, conheça as maiores, ok? Você conhecendo as maiores, você já vai conhecer todas as menores naturais, porque é o acorde relativo, é a escala relativa, perdão. Por exemplo, de Dó maior, a escala de Lá menor é o Dó maior de Lá a Lá, que é o modo eólio que a gente viu aqui, mas falando de uma forma diatônica, tonal, não modal, é a escala de Lá menor natural, é de Lá a Lá, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então conheça em primeiro lugar todo o campo harmônico, porque não existe campo harmônico sem escala. O campo harmônico ele é baseado numa escala, ele é construído em cima de uma escala. Então, quando você pega um campo harmônico de Dó maior, basicamente é os acordes que se encaixam dentro da escala de Dó maior. Qual que é a minha dica para você montar um campo harmônico? Faz a escala de Dó maior, faz a escala de Dó maior a partir do Mi e faz a escala de Dó maior a partir do Sol. E toca tudo junto. Você tem o campo harmônico em tríades de Dó maior. Faz esse treino em todos os tons, conheça todos os acordes do campo harmônico de cada escala maior, ok? Avançando de quintas em quintas. Faz de Sol, de Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá sustenido, depois Dó sustenido, Ré bemol, Sol bemol, Ré bemol, e Lá bemol, Mi bemol, Si bemol, Fá, e você vai chegar no Dó novamente, ok? Faz esse treino, aí o campo harmônico você vai abrir a mente para a questão do campo harmônico, vai entender por que segundo grau é menor, terceiro grau é menor, daí tem a quarta e quinta que são acordes maiores, e vai ter uma percepção bem clara, conhecer bem no teclado como que é o campo harmônico, beleza? Ok, a próxima pergunta sobre os arranjos, que não está aqui na caixinha de perguntas, responder aqui o Chacal, como que eu crio os arranjos. Todo processo criativo não tem uma regra, né, Chacal? Você é arranjador também, produtor, né? Mas é bem legal essa pergunta para expor para o pessoal. Mas não existe uma regra. Todo processo de criação precisa ter muita espontaneidade, você está muito à vontade para fluir bem as ideias, né? Mas, assim, eu sempre
tento absorver muito bem a melodia em primeiro lugar, conhecer bem a melodia da música e a harmonia básica da música. Então, eu conhecendo bem a melodia da música, bem a harmonia básica dela, entendendo bem por onde que ela está caminhando. Aí o próximo passo é para quem eu estou arranjando, se é para mim mesmo, se é para algum cantor, aí eu tento entrar na vibe do cantor, o que o cantor gosta, o que o cantor gosta que eu também gosto, o que a gente tem em comum, sabe? Começo a juntar todo esse tipo de informação através de referências, de conversas, de ouvir junto as músicas, a gente vai sintonizando. Estou falando isso de arranjo que eu faço, por exemplo, para um cantor. Primeiro conheço muito bem a música, conheço muito bem o cantor, aí eu crio o arranjo. Crio o arranjo baseado, tenho uma responsabilidade da expectativa do cantor, não tem como eu fazer o que eu quiser e acabou, isso não existe. O cantor me contrata com uma expectativa, eu preciso ao menos entender essa expectativa que ele tem, a linha que ele imaginou, e coloco a minha linguagem em cima dessa expectativa que o próprio cantor tem. É assim que eu trabalho com os arranjos. Eu tento arranjar dentro o máximo possível do estilo do cantor, sempre trazendo algo novo para a produção, respeitando ao máximo a melodia, o estilo do cantor. E, lógico, eu tenho que ter uma identidade, né? Tenho que perceber que eu mexi na música. O cantor tem que ouvir algo novo, as pessoas que ouvem têm que se identificar com o arranjo, né? Quem já conhece o meu trabalho percebe que tem uma linguagem minha para arranjar. Esse processo eu gosto muito, muito de arranjar. Agora, sobre os estilos, eu gosto de fazer de tudo, gente. Tudo. Gosto de arranjar sertanejo, gosto de arranjar pop rock, mais black, mais worship. Eu gosto de fazer música boa. Sempre faço o melhor que eu posso e arranjar músicas boas, que tem boas melodias, tem uma letra legal, apesar de que aparentemente a letra não influencia muito no arranjo, mas a letra faz muita diferença. Hoje eu gravei uma música para o pastor Éder Carvalho, letra lindíssima, te inspira, você vai tocar, aquela letra fala com você, muda os caminhos, né, de arranjar, de tocar. Vamos para as perguntas. Exatamente, é isso aí mesmo, Chacal. Ok. Para aprender teclado, precisa ser bom em matemática? Explica. Gente, eu nunca fui muito bom em matemática, mas não tem como você aprender, falar aqui de aprender teclado, mas aprender música, né? É inevitável você ter um raciocínio matemático para conhecer um pouco mais de música, né? É tudo matemática, é tudo... e é uma matemática simples, mas tem uma sequenciazinha lógica que você entender essa matemática vai te abrir caminhos para você harmonizar melhor, conhecer os caminhos que você está andando. Então é importante você não decorar tanto, né? Você precisa decorar o nome, mas, por exemplo, os modos gregos você não decorar assim, o que é um frígio, mas você entender a matemática, por que tem uma nona bemol, por que é menor, né? Você entende a matemática por trás disso, entender a matemática por causa das tonalidades, por que si bemol tem dois bemóis, né? Não é simplesmente que si bemol tem que ter dois bemóis e ponto final, né? O si bemol, existe uma matemática que condiciona si bemol ter dois bemóis. A cada tom dos bemóis, do ciclo dos bemóis, vai se adicionando um bemol. Por que vai adicionando um bemol? Existe toda uma matemática por trás disso. A mesma coisa acontece com o ciclo dos sustenidos, que é o ciclo dos bemóis ao contrário. Então, quando você absorve essa matemática e entende, facilita demais. Precisa não ser bom, mas tentar entender a linguagem matemática que está por trás da música. Ajuda demais. Eu tentei sempre dar uma esquivada nisso, porque é um raciocínio que exige um pouquinho de dedicação, você tenta dar uma queimada nos neurônios ali, mas não é complicado.
não é complicado. Eu nunca fui assim, expert em matemática. A minha irmã Michele sempre foi top em matemática, dava aquelas patinadas assim, mas entendia, né? E me ajudou muito na questão do teclado. Divisão, então, nem se fala, gente, é matemática pura, né? Aqui a matemática das escalas maiores, né? Tá tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, né? Tem uma matemática, na verdade, a escala maior tem algo interessante. Ela é uma repetição de tom, tom, semitom, ok? É uma repetição de 1, 2, 3, 4. Dó, ré, mi, fá, daí pula um tom. Ela tem 2 vezes essa sequência de Dó, Ré, Mi, Fá, vamos dizer assim. 1, 2, 3, 4. Dó, Ré, Mi, Fá. O Sol, Lá, Si, Dó é a mesma sonoridade só transportada do Dó, Ré, Mi, Fá, né? Quando você entende essa matemática, meu pai sempre falou isso pra mim, só existem 4 notas musicais. Eu ficava meio... inclusive na aula que ele dá no meu curso, ele explica sobre isso. E eu sempre fiquei... Como assim 4 notas musicais? São 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fora os sustenidos, né? E bemóis. Mas a sonoridade de som, de sequência de notas, realmente é essas 4. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. É uma sonoridade muito semelhante. E ele está totalmente ligado à matemática da escala maior. Ok? Vamos para frente aqui. O que mais que tem? A primeira delas é caminho para a harmonização. Sempre vem essa pergunta para mim: que caminhos eu uso para harmonizar? Primeiro caminho que você deve ter para harmonizar é conhecer os caminhos. Ok? Conhecer, ter uma base de conhecimento bem consolidada. Chutar acordes aleatoriamente não é um caminho legal para harmonizar. Você tem que justificar aquela harmonia que você quer usar. Recentemente fiz uma live fazendo uma reharmonização dos 2 primeiros compassos de Deus Está Aqui. Tem no meu canal, Misa Júnior Música, você pode ver toda essa live completinha. Para tudo tem uma explicação. Para cada acorde que você vai usar, precisa ter uma justificativa, um caminho lógico, matemático, inclusive, que tenha a ver com a melodia, que tenha a ver com o estilo. Então, o primeiro caminho é realmente ter um conhecimento básico de harmonia. Conhecer todos os campo harmônico, pelo menos os tons maiores, conhecer os acordes básicos, sétima maior, acordes com quarta, com sus-for, com a segunda suspensa, que é muito simples, mas é importante você conhecer. 11ª primeira aumentada, 13ª, conhecer esses acordes diminutos, acordes com quinta aumentada. Não são tantos acordes assim, não são tantos para você conhecer, para você poder começar a explorar um caminho de reharmonizar. Antes de você aprender a reharmonizar, você precisa aprender a harmonia básica da própria música, né? Conhecer os acordes básicos para daí evoluir para a harmonização, né? Eu vejo muita gente às vezes usando um caminho, usando acordes sofisticados e às vezes não sabe o porquê, está cruzando com a melodia, não sabe nem o nome mais ou menos do acorde que está usando e vai jogando. Então é muito importante ter esse conhecimento para reharmonizar, ok? Como escolher timbres, tá? Coloquei alguns pontos ali. Dentro do estúdio é um caminho totalmente diferente, né? Eu escolho os timbres normalmente quando eu estou arranjando, estou gravando para alguém. Quando estou gravando para alguém, já muitas vezes vem umas orientações dos timbres. Quando não vem, eu tento me encaixar dentro da linha do trabalho para quem eu estou gravando. Quando eu estou arranjando, tem toda uma linguagem, mas enfim, é uma linguagem um pouco mais profissional. Mas, por exemplo, para tocar ao vivo, tocar na igreja, né? Primeira coisa que você precisa ver é a formação. Se você está tocando piano, você é o único no teclado, tem um baixo e uma bateria, você não tem muito como ficar escolhendo timbre.
Não adianta você colocar um som de metais, de synth, e se precisa que você segure a onda ali, fazendo ritmo e fazendo harmonia. Então, você vai ter que optar por um piano, às vezes adicionar um pad, um piano com piano elétrico. Não tem como ficar mudando muito disso, né? Se você tem uma formação maior, que você pode explorar um pouco mais de timbres, aí vai do teu bom gosto, onde usar só o pad, onde usar um synth, um Moog, onde cabe outros timbres que não vai deixar a música falha, né? Outro detalhe importante é que tem muito timbre que fica legal muitas vezes você escutando ele sozinho na tua casa, no estúdio, mas com a banda aquele timbre desaparece ou fica esquisito, soa médio demais, ele na combinação com os outros instrumentos não funciona. Então uma das coisas que eu uso, uma das regras que eu uso muito para escolher timbres é ouvir os timbres dos outros músicos. Eu escuto principalmente guitarra, para onde que o cara da guitarra tá caminhando, aí eu escolho o jeito que ele está tocando, o timbre que ele escolheu, eu baseio o timbre que eu quero escolher, né? Aí você pensa assim, mas o guitarrista não teria que escolher, então pensar a mesma coisa, escolher o timbre dele pensando no timbre que você está usando? O ideal é todo músico ter essa sensibilidade de ouvir o outro músico, né? Todo músico ter essa bondade, vamos dizer assim, de respeitar, esperar o outro músico escolher o timbre, né? Isso não quer dizer que eu sou bonzinho, eu aprendi isso na dor, gente. Aprendi isso errando demais os timbres, ouvindo a gravação ao vivo e não soando legal. Eu percebi que eu precisava não escolher só timbres que eu gostava, que estava soando legal em casa, e ao vivo não fazia o menor sentido, não soava bem. Então eu preferi essa linguagem, de sempre ouvir o que está sendo tocado para escolher os caminhos para eu executar. 5 minutos nós temos para encerrar, vou falar um pouquinho sobre a improvisação. Um primeiro caminho para improvisar é você conhecer bem a melodia da música que você está tocando, né? Se você vai improvisar em cima de uma música brasileira, sei lá, Garota de Ipanema, né? O primeiro ponto é conhecer bem a melodia da música Garota de Ipanema, ok? Então, a partir do momento que você toca ela bem, que você conhece bem a melodia, não necessariamente da Garota de Ipanema, mas da música que você quer improvisar, aí você começa a criar uma melodia paralela a essa melodia Garota de Ipanema. Assim. Você cria alguma coisa semelhante à melodia. Esses são os 2 primeiros passos. Aí você começa a aplicar algumas frases baseadas dentro da harmonia, respeitando a harmonia, né, usando as escalas de forma correta, mas que tenham a ver com os acordes. Não explorar escalas muito sofisticadas. Se você ainda não sabe usar escalas simples, as primeiras que você tem que aprender é usar a escala maior, a pentatônica, né? Por exemplo, num acorde com sétima maior e nona, você pode usar sempre a pentatônica do 5º grau, no caso de Dó maior. Você vai improvisar num Fá com sétima maior, se usa a pentatônica de Dó maior. Se fraseia ali, você já tem as notas do acorde e vai soar super bem. O importante do improviso, eu não sou um improvisador nato que sai fritando todas as notas. Eu improviso um pouco, assim, né? Perto, assim, dos músicos que eu, às vezes tem um convívio que eu vejo eles improvisando, é um absurdo. Mas o importante é você ter bom gosto e tranquilidade. Não tentar usar o que você não sabe. A Bíblia diz que o tolo expõe a sua insensatez, né? Então você sair atropelando um monte de frase e agilidade que você não conhece bem não é um caminho muito sábio. Eu já fiz isso
e me arrependi, não dá um resultado legal, soa feio. Então é uma insensatez, é improvisar com sensatez, né? Escolher bem as notas com calma, com tranquilidade, não importa se é quebradeira ou não, contanto que você está fazendo limpo e tendo domínio daquilo que você está fazendo, vai trazer vai ser um improviso bonito. Eu lembro uma aula que eu tive com o mestre Gessivaldo sobre improvisar. A primeira aula que eu tive, ele não deixou usar mais de uma nota. Ele falou: Misa, você vai usar só o sol. Coloque o sol aonde você achar que cabe na harmonia, com o tempo que você quiser usar. E ele ficou fazendo uma harmonia ali em dó maior. E eu tive que usar só o sol. Tava ficando nervoso já. Ele falou: calma, cara. Primeiro lugar que você tem que aprender, primeiro que você tem que aprender a ficar tranquilo. Você tem uma nota só para usar, use da melhor forma que você conseguiu usar, que vai soar bem. Daí eu comecei a curtir ali, fazer só o solzinho e começou a soar. Foi muito legal. Beleza, gente? Bom estudo. Acompanha a gente nas redes sociais. Vamos participar junto, crescer junto, aproveitar esse tempo para adquirir conhecimento, para crescer em habilidade, fazer uma música de qualidade, fazer o melhor que você pode. Esse é o caminho para a excelência, tá bom? Deus abençoe todos vocês.